Saudações cinematográficas! Olavo Filho aqui. Hoje vamos falar do clássico Os Aventureiros do Bairro Proibido. Amigos, uma das coisas que não podemos negar no cinema fantástico dos anos 80 são os efeitos especiais que muitos de hoje chamam de defeitos especiais, um termo com o qual eu não concordo de forma alguma. A tecnologia era limitada e pelos filmes lançados entre o meio da década de 70 e o final da década de 80, feito na grande maioria com efeitos práticos, maquetes e truques de mágica, o público era apresentado a verdadeiros espetáculos cinematográficos de enorme valia e aprendizado para futuros filmes que tiveram muitas de suas ideias baseadas em vários desses filmes desse período que acabei de citar. Os Aventureiros do Bairro Proibido é um exemplo dessa minha afirmação. É um filme que, se fosse refilmado hoje, não teria a menor graça nem vigor, pois a computação gráfica, os efeitos de última geração e a inteligência artificial tiram, nesse exemplo específico, a magia e a importância do que foi os anos 80 para o cinema. Os Aventureiros do Bairro Proibido foi dirigido por John Carpenter, que é um dos maiores contadores de fábulas do cinema dos anos 80. Ele é aquele tipo de diretor que faz muito com pouco, com um orçamento modesto. Anteriormente a Aventureiros do Bairro Proibido, ele nos entregou o fenômeno Halloween, o Dia das Bruxas, de 1978, que custou apenas $325 mil e só nos Estados Unidos e Canadá teve uma arrecadação de mais de $47 milhões, se tornando até hoje uma das produções mais rentáveis da história do cinema mundial. Ele também foi responsável por Fuga de Nova York, O Enigma de Outro Mundo, que é um clássico cult cultuado até hoje, Christine, o Carro Assassino, Starman, o Homem das Estrelas, e também do interessantíssimo, mas incompreendido, Eles Vivem. Também foi responsável por Memórias de um Homem Invisível, Cidade dos Amaldiçoados, que foi um dos últimos trabalhos de Christopher Reeve no cinema, e Vampiros, no final da década de 90. Além de dirigir, John Carpenter também é o compositor de quase todos os filmes que ele dirige. A trilha instrumental de Os Aventureiros do Bairro Proibido é dele. Os Aventureiros do Bairro Proibido foi escrito pelo trio Gary Goldman, de O Vingador do Futuro dos anos 90, a versão com Schwarzenegger, e a ação Comando Imbatível e Minority Report, A Nova Lei. Também contribuiu para o roteiro dessa produção David Z. Weinstein, que só tem esse trabalho em seu currículo no cinema, e W.D. Richard, de A Fuga de Cooper, do excelente filme do início da década de 80, Brubaker, com Harrison Ford, e do mal recebido, mas bom filme, Stealth, Ameaça Invisível. Como o filme se passa quase todo na Chinatown de São Francisco, foram escalados atores americanos e chineses que estavam em voga na época das filmagens. Encabeçando o elenco, Kurt Russell, que estava no auge de sua forma física e também de sua popularidade. Ele nos entrega o Jack Burton, que é o personagem dele, que além de ser o personagem principal, também é o alívio cômico do filme. Podemos dizer que ele é uma mistura dos heróis de filme de cowboy com os atrapalhados personagens dos desenhos animados da época, como Pateta, Frajola e outros muitos. Liderando o elenco feminino, a lindíssima Kim Cattrall, recém-saída do grande sucesso Loucademia de Polícia e já bastante conhecida em Hollywood. Um ator que eu gosto muito também fez parte dessa produção, Dennis Dum, fez parte do elenco principal. E os veteranos James Hong e Victor Wong, como os bruxos Lo Pan e Egg Shen, que são um verdadeiro charme à parte dessa produção. John Carpenter conseguiu entregar uma produção visual e tematicamente híbrida, misturando a ação urbana e a mitologia chinesa em uma fantasia onde os efeitos
práticos e bonecos reais animados nos divertem ao limite. Os cenários práticos de Chinatown, os templos místicos, as poções mágicas, as criaturas fantásticas nos remetem aos filmes de fantasia da década de 50 e 60, com a vantagem deles serem muito mais bem feitos com o que havia de mais moderno à época de sua realização. John Carpenter também consegue entregar uma fantasia sem exageros e sem personagens estereotipados. E um dos pontos que eu acho mais interessante é que o herói principal é um herói totalmente atrapalhado, confuso e que falha várias vezes. O melhor amigo é quem praticamente tem que fazer tudo sozinho. A velha batalha entre o bem e o mal é levada ao extremo com vários elementos do folclore chinês. A imortalidade, o casamento ritual, os espíritos guerreiros ancestrais e os combates mágicos e fantásticos. Os Aventureiros do Bairro Proibido foi um filme bem à frente do seu tempo. Alguns filmes de John Carpenter são assim. E a maioria dos críticos dos anos 80 não conseguiu captar a sua essência. Além de ter sido lançado na época errada, ao meu ver, pois ele bateu de frente com Aliens: O Resgate e Top Gun, em 1986. Motivos esses que o fizeram flopar nas bilheterias. Ele teve um orçamento de 25 milhões de dólares e, infelizmente, só conseguiu arrecadar um pouco mais de 10 bilhões nas bilheterias americanas e canadenses. Como esses dados são dos anos 80, eu não tenho os dados da bilheteria total dele no mundo. Deve ter se pagado essa produção, mas os dados só começaram a sair dos anos 90 para frente. Mas como Hollywood não sabia apreciar a joia que tinha nas mãos e não deu o devido valor na época que foi lançado, Os Aventureiros do Bairro Proibido virou um filme cult que foi grande sucesso à época de seu lançamento em VHS e ainda hoje tem uma grande legião de fãs pelo mundo. E esse foi o filme clássico da semana. Não esqueçam de dar o like, ativar o sininho, para toda vez que tivermos novidades e novos comentários, vocês serem avisados. Também acompanhem nossos comentários lá no www.loucoporcinema.com.br e na Rádio Jovem Pan News Fortaleza, toda sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã, com reprise aos sábados a partir das 8 da manhã. Todos fiquem com Deus. Até os nossos próximos encontros e lançamentos cinematográficos e